Uma estrela cadente preta riscou o horizonte, sua magnificência amplificada sob o céu gelado e translúcido. Lei Lin estava enviando um fio de força da alma de vez em quando, examinando as energias dos seres vizinhos. Parece que a queda de Arwen causou algum tipo de reação em cadeia. Até onde ele podia ver, as várias regiões deste mundo de gelo tinham sido perturbadas pelo menos em algum nível. Muitos dos seres intelectuais gelados, como a tribo do Ártico, e até mesmo os leopardos do gelo e os dragões congelados estavam começando a se rebelar contra o domínio da rainha do Ártico. É compreensível, embora as outras raças nunca poderiam estar sob seu domínio de qualquer maneira. Desde que ela caiu, uma rebelião frenética só é de se esperar, pensou Lei Lin ao tocar sua bolsa. Extrair a respiração gelada para tratar sua estabilidade emocional não era a única coisa que ele tinha feito. Ele não tinha desperdiçado nenhuma parte do corpo, nem mesmo sua linhagem. Estava tudo armazenado atualmente em sua bolsa. Ainda havia muitos sobreviventes que haviam visto Lei Lin derrotar a Arwen, e as notícias se espalharam rapidamente. Sem a supressão de uma estrela da manhã, a rebelião dessas várias raças não foi surpreendente, mas a rainha do Ártico está no poder há tantos anos. Não faz sentido que tudo desmorone tão depressa. Os olhos de Lei Lin brilharam com uma luz distinta. Mesmo com a morte de Arwen, os guardas da rainha do Ártico não deveriam ter sido derrotados tão rapidamente. Era como se a sede tivesse sido destruída sem nenhum comando claro. Nesse momento, Lei Lin pensou de repente, poderia haver alguma coisa errada no palácio da rainha do Ártico. Isso foi tudo que ele conseguiu pensar. A estrela cadente que era Lei Lin voou mais rápido no horizonte, deixando apenas atrás de imagens no céu. Mesmo as criaturas de nível 3 só podiam agachar-se no chão, incapazes de se mexer depois de ver Lei Lin passar. Eles ficaram aterrorizados com sua velocidade e destreza. O castelo de gelo estava localizado no coração deste mundo, e quando Lei Lin chegou aqui, descobriu que a vizinhança do lugar havia subido em fumaça. As muitas raças suprimidas haviam formado uma aliança, reunindo tropas no centro das planícies geladas. Os poucos guardas restantes eram liderados pelos cavaleiros do Ártico enquanto eles usavam o terreno do Grande Vale em sua fortaleza para revidar, mas foi uma batalha perdida. Parecia que esta aliança seria capaz de entrar no castelo em pouco tempo. Com a morte de Arwen, a defesa do castelo inteiro é inútil. Observando o acampamento das forças aliadas, um sorriso surgiu nos lábios de Lei Lin, quando eles rompem as paredes do palácio e, em vez de vitória, veem a rainha do Ártico, que é ainda mais aterrorizante que Arwen. Que tipo de expressão terão? Os olhos de Lei Lin não pararam no campo de batalha e, em vez disso, mudaram para o castelo. Havia alguns guardas leais e semelhantes que queriam pará-lo, mas eles não eram páreo para ele. Eles não foram capazes de segurá-lo por alguns segundos. O que Lei Lin achou estranho foi que quanto mais perto ele chegava do castelo, mais fraca ficava a resistência. No momento em que ele chegou em cima do lugar, os guardas só se atreveram a olhá-lo de longe, sem avançar. Era como se houvesse algum tipo de perigo aterrorizante dentro do castelo. Este é o lugar? Não há força vital aqui, apenas algum tipo de força absortiva. Lei Lin pairou sobre o castelo de gelo e observou sua magnificência, embora seus olhos só tivessem solenidade. A radiação gelada havia atingido o pico aqui, e a concentração era centenas, até milhares de vezes maior do que no mundo exterior. Ele estava constantemente mudando e crescendo, distorcendo continuamente. Aqueles abaixo da estrela da manhã provavelmente não serão capazes de sobreviver aqui. A radiação era muito poderosa, ao ponto de que nenhum ser comum poderia lidar com isso, e se tornaram um veneno com risco de vida. No entanto, o que surpreendeu Lei Lin não foi a concentração da radiação, mas a misteriosa força de absorção vinda do solo. A área sob este castelo de gelo era como um buraco negro aterrorizante para seus sentidos,
continuamente absorvendo a força vital de tudo no chão. Além disso, estava se expandindo sem fim. Uma camada espessa de pó branco e gelado havia se formado no chão, deixado para trás por alguns combatentes infelizes. Uma luz azul saiu dos olhos de Lei Lin e ele gritou involuntariamente: "Não! Não é a força vital que está sendo absorvida. É a energia da geada e a natureza gelada de suas linhagens." De repente, como se tivesse percebido a chegada de Lei Lin, toda a superfície do castelo começou a tremer. Um vago perfume e aura que Lei Lin sentira começaram a despertar, aumentando sua força. O GH, ó resmungo de uma voz feminina ressoou acima do castelo gelado. Grandes quantidades de ventos e neve se juntaram, formando a estátua de uma gigante feminina. A mulher tinha uma coroa na cabeça, um par digno de olhos gelados sob os cílios delgados. Ela estendeu os braços para a batalha distante rumble e terríveis pilares azuis de luz emergiram do chão, e pareciam penetrar nos céus, liberando ondas infinitas de energia. Os olhos daqueles que haviam se envolvido na sangrenta batalha foram subitamente cheios de confusão e arrependimento. Todos saúdem a rainha, todos saudam a rainha. Todos saudam a rainha. Um guarda foi o primeiro a jogar sua lança e seu escudo, correndo em direção à zona de perigo que ele evitava como se fosse um antro de escorpiões e cobras, parecendo extremamente entusiasmado. Suas pernas estavam congeladas quando uma luz azul emergiu deles e viajou para o subsolo. Eles então partiram. O guarda não percebeu nada. Mesmo quando suas duas pernas foram arrancadas, ele ainda tentou chegar ao castelo em suas mãos, o ferimento coagulado com uma camada de gelo. A geada continuou a se expandir, cobrindo a totalidade da guarda. Traços de luz azul foram absorvidos pelo chão, fazendo com que sua força vital enfraquecesse continuamente. Ele era zeloso até a morte, como se a rainha do Ártico fosse sua deusa a quem ele estava disposto a sacrificar tudo. Isso é ainda mais aterrorizante do que uma ilusão. Até a alma dele não é mais sua. Lei Lin suspirou alto no céu, observando tudo apática. Não foram apenas os guardas. Até mesmo as forças aliadas adversárias jogaram suas armas fora, mostrando o mesmo fanatismo depois de um olhar para a gigante feminina. Eles correram em direção ao castelo também. Inúmeras estátuas geladas se formaram e depois se romperam, formando uma espessa camada de pó branco no chão. No entanto, mesmo isso não impediu que surgissem, onda após onda. Luz azul foi emitida pelos olhos de Lei Lin, e grandes quantidades de informações foram armazenadas em seu banco de dados. Com a coleção de dados estatísticos de Shape, tudo foi apresentado antes dele. A atração da linhagem. A radiação gelada também afetou o comportamento deles. Lei Lin tocou seu queixo. Este não foi um controle temporário de feitiços ilusórios, mas um efeito aterrorizante que foi formado durante um longo período de tempo. Foi por isso que os efeitos foram tão bons que nem os seres de nível 3 conseguiram escapar. Parece que isso é um sacrifício de sangue, pensou Lei Lin, de repente. Talvez a rainha do Ártico tivesse reunido as várias raças deste mundo como gado. De vez em quando, eles seriam colhidos depois de atingirem a maturidade. Se é assim, a rainha do Ártico é provavelmente... Um lampejo de determinação apareceu nos olhos de Lei Lin, com a radiação da estrela da manhã engolfando a área. O vazio parecia estremecer e o mundo instantaneamente ficou preto e branco. O alcance da radiação se alargou continuamente, e os poucos que ainda não tinham entrado no alcance do castelo de repente mostraram olhares de dor e sofrimento quando desabaram no chão, seus rostos se distorcendo. Até mesmo seus órgãos internos aumentaram e se romperão. Lei Lin já havia alcançado o pico da estrela da manhã. Ele geralmente mantinha sua radiação selada, que era como ele não trazia nenhum dano ao seu ambiente onde quer que ele fosse. Agora, seu desencadeamento repentino era difícil para os seres de nível 3 suportar. O sofrimento foi suficiente para que esses seres gelados recuperassem seus sentidos.
Eles levantaram a cabeça, os olhos cheios de terror enquanto olhavam fixamente para o flutuante Lei Lin e o gigante feminino. Fazendo alguns sons estranhos, eles escaparam sem voltar atrás. Mesmo assim, eles entraram em contato com a poderosa radiação de Lei Lin. Havia alguns 2 segundos e 3 segundos ao lado que ainda podiam usar sua própria força para se livrar da contaminação, mas aqueles mais fracos do que isso provavelmente morreriam se estivessem contaminados. Era só uma questão de tempo. Antes de suas vidas serem completamente queimadas, eles ainda teriam que lidar com a dor da contaminação. A perturbação pareceu se espalhar cada vez mais à medida que mais dessas tribos recuperavam sua sanidade. Não importava em que campo estivessem, todos esses inimigos de vida e morte escaparam lamentáveis, apenas querendo chegar o mais longe possível. A gigante feminina no ar de repente se virou, seus olhos focalizando em Lei Lin. A frieza foi nua neles, mas Lei Lin encontrou o seu olhar de frente. Ele não interferiu no começo porque precisava coletar informações e calcular a maneira como a energia foi usada. No entanto, uma vez que tudo foi dito e feito, ele não seria tão estúpido a ponto de deixar seu oponente crescer no poder. O gigante feito de gelo rosnou, e um grande tornado gelado se formou em seu punho, indo em direção a Lei Lin. Uma gigantesca serpente gigante Kemoen apareceu nas costas de Lei Lin. Em comparação com antes, agora era ainda maior, e seus olhos brilhavam com uma inteligência maior. Enquanto assobiava o gigante, ondas de som sem forma colidiram com o tornado, e a neve encheu o céu.